E se a realidade não fosse feita para ser compreendida? E se o conhecimento não libertasse, mas enlouquecesse? Existe um homem que passou a vida inteira tentando avisar o mundo. Um homem que acreditava que o universo não se importa com você. Seja bem-vindo ao Eco de Conhecimentos Esquecidos. Hoje, vamos falar sobre H.P. Lovecraft, o homem que teve medo da verdade. Howard Phillips Lovecraft nasceu em 1890, em Providence, Rhode Island. Ele não teve uma infância comum. Foi uma criança frágil, constantemente doente e incrivelmente solitária. As tragédias familiares moldaram sua visão de mundo desde o início. Seu pai foi internado em um sanatório psiquiátrico quando ele era muito jovem e morreu lá alguns anos depois. Sua mãe, abalada por essa e outras perdas, desenvolveu distúrbios mentais severos e também acabou internada. Desde cedo, Lovecraft conviveu com o medo. Não o medo de monstros embaixo da cama, mas o medo da fragilidade da mente humana. Ele viu de perto como a razão pode se despedaçar, como a sanidade é uma fina camada de gelo sobre um oceano escuro e profundo. Essa experiência o levou a uma conclusão assustadora. A razão não nos protege. Ela apenas ilumina o quão pequenos e insignificantes nós somos diante do caos do universo. Ele cresceu isolado, devorando livros na biblioteca do avô, fascinado por astronomia, por química e história antiga. Mas essa busca por conhecimento não lhe trouxe paz. Pelo contrário, apenas reforçou sua sensação de que a humanidade estava sozinha e desamparada. Em vida, Lovecraft nunca alcançou a fama. Ele nunca foi rico, nunca foi popular, e seus contos eram publicados em revistas baratas de ficção, as chamadas Pulp Fictions. Ele se correspondia com outros escritores, formou um círculo de amigos por cartas, mas morreu na pobreza, quase desconhecido, sem imaginar o impacto que sua obra teria no futuro. Antes de Lovecraft, o gênero de terror era povoado por figuras familiares. O mal tinha um rosto, uma motivação. Drácula era um aristocrata, sedutor e maligno. Demônios queriam corromper almas. Fantasmas buscavam vingança por injustiças passadas. Eram ameaças que de certa forma podiam ser compreendidas, combatidas. O bem enfrentava o mal. A luz contra a escuridão. Lovecraft olhou para esse cenário e o destruiu completamente. Ele introduziu um novo tipo de medo, o horror cósmico, e a premissa central é aterrorizante. O horror verdadeiro, o pior de todos, não tem rosto. Ele não tem moral. Ele não te odeia. Ele simplesmente existe. Pense em Cthulhu, sua criação mais famosa. Ele não é um demônio que deseja destruir a humanidade por maldade. Ele dorme nas profundezas do oceano, e sua mera existência, seus sonhos, são suficientes para levar os homens à loucura. Azathoth, o sultão demônio cego e idiota que borbulha no centro do universo, não conspira contra nós. Ele é o caos primordial, uma força da natureza cósmica, indiferente a tudo. E essa indiferença é o que enlouquece. Nos contos de Lovecraft, o pior destino não é ser morto por um monstro, é entender o seu lugar no universo. É perceber que a humanidade, com toda a sua ciência, sua arte, sua filosofia, não é nada mais que uma poeira cósmica, um acidente temporário e uma vastidão fria e eterna. O universo não nos odeia. Ele nem mesmo sabe que existimos. E essa verdade para Lovecraft é mais assustadora do que qualquer monstro. Se você ler os contos de Lovecraft, vai notar uma obsessão que se repete de forma quase maníaca em todos os seus textos. A ideia de que conhecer demais é perigoso. O lema do horror cósmico poderia ser: a ignorância é uma bênção. Em seus contos, os protagonistas não são heróis que salvam o dia. São acadêmicos, cientistas, historiadores, pessoas que, movidas pela curiosidade, ultrapassam um limite que não deveriam. E o que eles descobrem? A verdadeira origem da humanidade, criada como escrava por raças alienígenas. O verdadeiro passado da Terra. Um planeta que já foi governado por entidades antigas e aterrorizantes muito antes de nós. O que existe além do tempo e do espaço. Realidades que a mente humana simplesmente não consegue processar. Em O Chamado de Cthulhu,
A descoberta de um culto global e de uma entidade adormecida abala a sanidade do narrador. Em Nas Montanhas da Loucura, uma expedição científica na Antártida descobre uma cidade ancestral e a história de seus habitantes não humanos. Uma revelação que destrói a percepção dos cientistas sobre a vida na Terra. Para Lovecraft, o saber não salva. Ele destrói, ele quebra a identidade, corrói a certeza e revela um abismo sob nossos pés. O conhecimento não é uma luz que liberta, é um fogo que consome a mente, deixando apenas as cinzas da loucura. E agora vem a parte mais inquietante de toda essa história. Será que Lovecraft acreditava no que escrevia? Ele era apenas um escritor de ficção com uma imaginação fértil? Ou havia algo mais? A resposta é complexa. Lovecraft era um materialista cético. Ele não acreditava em fantasmas ou deuses no sentido tradicional. Mas ao mesmo tempo, ele não escrevia apenas ficção vazia. Ele usava seus contos para expressar uma filosofia profunda, uma visão de mundo que ele genuinamente sentia ser verdadeira. Ele acreditava que a ciência moderna, à medida que avançasse, acabaria provando as premissas de suas histórias. Ele olhava para as descobertas da astronomia, da física, da biologia e via nelas a confirmação de suas piores suspeitas, que o universo é incompreensivelmente vasto e antigo, que a vida humana é um evento insignificante e breve, que não somos especiais e, o mais importante, que há coisas no universo que é melhor deixar no escuro. Para ele, a ciência não estava nos levando a um futuro brilhante de domínio e compreensão, mas sim a uma revelação terrível sobre nossa própria insignificância. Ele estava, de certa forma, usando a ficção para preparar a humanidade para um choque filosófico que ele considerava inevitável. Lovecraft morreu pobre, doente e desconhecido em 1937. Mas ele deixou para trás não apenas histórias, mas um aviso de que algumas verdades não libertam. Elas quebram a mente. E a parte mais fascinante é que ele não inventou tudo isso sozinho. Lovecraft se inspirou em mitos, em lendas e principalmente em livros reais, livros antigos, livros proibidos. O Necronomicon pode ser fictício, mas a ideia de grimórios perigosos não é. E alguns desses livros existiram de verdade. Se você gostou de mergulhar nesse abismo, curta este vídeo, comentem, se inscreva no Ecos de Conhecimentos Esquecidos e ative o sininho, porque no próximo vídeo vamos falar sobre os livros proibidos que inspiraram Lovecraft e por que foram temidos.